Muito boa noite, internautas. Você que nos acompanha pela TV Jaguari, estamos em Cosmópolis, São Paulo. Este é o programa Chamando Vencedores, de uma realização da igreja em Cosmópolis. Nós nos reunimos aos sábados, às 20 horas e domingo, às 9 horas da manhã, ali na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Nosso encontro aqui na TV Jaguari é todas as terças, ao vivo, às 18 horas e 30 minutos aproximadamente. Nosso tempo de programa aqui é aproximadamente 20 minutos, então convido você a permanecer conosco até o final da edição deste programa. Você que está assistindo ao vivo ou através de DVD ou vídeo postado na internet. Então, desde já nós invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que nos dê revelação da sua palavra, espírito de sabedoria, e que toda palavra aqui compartilhada possa ser a palavra do Senhor, que essa palavra possa tocar o nosso coração, nos trazer revelação e muita vida e edificação acima de tudo. Estávamos lendo uma porção de Eclesiastes nessa tarde e algo nos chamou a atenção que vale a pena desfrutarmos um pouco desta palavra. Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi, enquanto rei de Jerusalém. Salomão foi uma pessoa que teve um encontro com o Senhor e o Senhor disse a ele que poderia pedir o que ele desejasse, ele seria concedido. Salomão pediu sabedoria. Então, o livro de Eclesiastes é um livro que nos traz muita sabedoria, um livro, muitos conselhos, muita luz. É um livro que toda a Bíblia, nós devemos ler e desfrutar, mas Eclesiastes é um livro que nos ajuda muito pelos seus escritos, pelas experiências de Salomão. E nesse livro, no capítulo 4, eu estava lendo agora, antes de vir ao programa, e esse capítulo fala das tribulações da vida. E eu estava lendo aqui que ele vem falando de todas as tribulações que nós passamos nesta terra, nessa vida terrena. Mas uma porção desse capítulo me chamou a atenção, são aqui 4 versículos, do 9 ao 12, que diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Porém, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E o que se refere a esses 4 versículos aqui que Salomão, na sua infinita sabedoria que Deus lhe deu, está aqui dizendo para nós. Esses versículos se referem ao casamento, ele está falando de 2, de marido e mulher. O que me chamou a atenção é que quando ele fala do casamento, ele coloca no capítulo de tribulação da vida. Salomão, na sua experiência sobre o casamento, ele viu que não era fácil. A vida conjugal, a convivência entre marido e mulher. Quando nós falamos que não é fácil a convivência entre marido e mulher, na verdade não é fácil a convivência e o relacionamento entre 2 pessoas. E pelo fato de marido e mulher ser tão íntimo e tão próximo um do outro, aí esta convivência tem muitas situações que trazem essa dificuldade de convivência no nosso dia a dia. Pelo fato da intimidade, pelo fato da proximidade. Na verdade, o homem tem dificuldade de se relacionar um com o outro. Quanto mais próximo estiver um do outro, mais ferido às vezes será. Um pequeno exemplo, os nossos colegas de trabalho. Nosso colega de trabalho, nós já temos uma certa convivência, algum atrito de opinião, divergência de pensamentos pelos nossos colegas que trabalham conosco no nosso dia a dia. Se você for, então, residir, morar na mesma casa, que vai estar um pouco mais próximo, então, com eles, mais divergência pode haver, por causa da proximidade. 2 pessoas não são exatamente iguais. As pessoas, o relacionamento humano não é homogêneo. Ou seja, ele é heterogêneo, não são exatamente iguais, eles se separam. Por quê? Cada pessoa é dotada e constituída de 3 partes, que a própria palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra em 1 Tessalonicenses 5:23. O homem é composto de corpo,
né, que nós estamos vendo, da nossa alma, que é a nossa psique, o nosso eu, que também é composta de 3 partes, a mente, parte líder, as nossas vontades e as nossas emoções. A Bíblia toda, a Bíblia mostra todas essas partes. Por causa do tempo, não dá para me relatar todos os versículos aqui, mas num estudo familiar, um estudo de casa, com mais tempo, dá para nós entrarmos nos versículos e ver tudo isso. E também tem a terceira parte do homem, que é o espírito humano, né? Que é também composto de 3 partes, comunhão, consciência e a intuição. Esse espírito humano é a parte que foi feita por Deus para receber a vida de Deus, ou seja, para que a vida de Deus, para que o próprio Deus triuno faça habitação em nosso ser tripartido. Então o espírito humano ele foi feito para conter Deus. E a nossa alma, que não é o espírito humano, ela é composta das nossas emoções, nossas vontades. Então, é na alma que é formado o meu eu, que é expresso o que eu sou, o que eu penso. E cada pessoa tem uma alma diferente, né? Cada pessoa tem seus gostos. Ainda que, né, é muito comum a gente ouvir aí as pessoas falar, é a minha alma gêmea, né? Aquela outra pessoa é minha alma gêmea, ou seja, é que tem as mesmas emoções, geralmente pensa de uma forma muito parecida uma com a outra, ou seja, tem muito em comum, mas não é 100% em comum. Por quê? Porque as emoções não são exatamente iguais, as vontades não são exatamente iguais, e a dificuldade que nós temos é exatamente de enxergar isso, e o inimigo de Deus se aproveita dessa situação, tá, para trazer N situações, levantar N situações entre nós, para que o homem permaneça na sua alma, com as suas opiniões, com as suas vontades, e aí então, por causa do ego, que é inflamado, não aceita, às vezes, a opinião ou a posição da outra pessoa. E aí então tem um conflito que nós chamamos de conflito de alma, ou seja, conflito de opiniões. E o que a palavra de Deus nos é que na nossa alma, nas nossas vontades, na nossa cultura, no nosso conhecimento, nós não conseguimos edificar, não conseguimos ter crescimento espiritual. Por isso que o Senhor, em Mateus 16, 24, diz que todo aquele que deseja seguir o Senhor, deseja vir após Ele, junto com Ele, deve primeiramente negar a si mesmo. Negar a si mesmo, negar suas vontades, suas emoções. Nós chamamos de negar a vida da alma. O inimigo de Deus, quando ele seduziu Eva e levou ela e Adão a desobedecer a vontade de Deus e, consequentemente, o pecado entrou no homem, que o pecado é a própria pessoa do inimigo de Deus, entrou no homem, entrou uma vida no homem, que é a vida do inimigo, que levou o homem a viver de uma forma independente de Deus, ou seja, essa vida do inimigo foi agir exatamente nas emoções, nas vontades, ou seja, na alma do homem, levando ele a andar por caminhos fora da presença de Deus. Então, desobedecer a palavra de Deus, que foi o primeiro pecado cometido por o homem, é um pecado que originou na alma primeiro. Então, Salomão, na sua sabedoria, e ele tinha experiência para falar disso, do casamento, porque ele teve 700 mulheres e ainda não se contentou, ainda teve mais concubinas, 300. Puxa vida, esse dia eu ouvi um irmão compartilhando que se Salomão ficasse um dia com cada uma das suas esposas, companheiras, as mulheres ficavam com ele um dia a cada 3 anos, né, revezando. Então, Salomão tinha experiência sobre o assunto e ele podia falar disso, porque ele teve um relacionamento muito amplo, né? Nós não devemos ser assim, né? Marido de uma só mulher, esposa de um só marido. Mas Salomão, o que eu quero dizer é que ele tinha experiência no relacionamento conjugal. Então, ele tinha autoridade sobre o assunto para colocar esse assunto no capítulo de tribulações da vida, porque, na verdade, ele estava vendo que não era fácil o relacionamento íntimo entre as pessoas. Por quê? Porque não tem visão de que precisa negar a si mesmo para poder viver de uma forma harmoniosa e haver edificação
no casamento, somente permanecendo na presença do Senhor. Negar a si mesmo, negar a vida da alma, nada mais é do que desfrutar da pessoa do Senhor e em tudo que nós vamos decidir ou fazer, orar ao Senhor, depender do Senhor. Negar a si mesmo é depender do Senhor, porque na maioria, grande maioria das vezes, nós desejamos decidir e andar, né, na nossa vida particular de acordo com a nossa própria vontade. Não consultamos a Deus, não andamos na presença de Deus. Por isso, nós fazemos, às vezes, a vontade da nossa alma e não fazemos a vontade de Deus. E quem está agindo da nossa alma, nós sabemos que é o inimigo, portanto, nós fazemos a vontade do inimigo e não a vontade do Senhor. Mas o casamento, ele foi instituído por Deus em Gênesis capítulo 1, no versículo 27 e 28. Nós vemos que é algo divino, instituído por Deus, não para ter situações como nós acabamos de relatar agora. Em Gênesis, nesse versículo que eu disse, o Senhor fala assim, que Ele criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No versículo 28 diz, e Deus o abençoou. Deus abençoou o homem e mulher, abençoou o casamento, a união entre o homem e a mulher é abençoada por Deus. Ele abençoou e disse, sede fecundos. Este é o casamento no plano de Deus. Quando Deus uniu o homem e mulher, Adão e Eva, e disse, sede fecundos, o que estava acontecendo aqui era o casamento no plano de Deus, ou seja, era a união da carne. Era o relacionamento íntimo entre homem e mulher. Nessa ocasião aqui no Jardim do Éden não havia cartório, né? Então, o que nós hoje o homem chama de casamento, que é o papel assinado, é a lei dos homens que estabeleceu isso e nós precisamos cumpri-la, porque a lei dos homens está debaixo da lei de Deus, é da vontade de Deus, é permitido por Ele, devemos para um bom testemunho a seguir e andar de acordo com as leis dos homens. Então, se instituir o casamento, devemos casar, mas o casamento, de acordo com o plano de Deus, é a união entre o homem e a mulher, desde que debaixo dos princípios e do governo de Deus. Então, é abençoado. Ele abençoou e em seguida ele disse, enchei a terra, sujeitai e dominai. O Senhor estabeleceu o casamento, abençoou e já disse para o casal, o primeiro casal aqui, domine a terra, em 3 áreas. Ele falou aqui, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Numa leitura rápida e apenas lendo a letra no papel, nós podemos ver de uma forma que o Senhor estava falando para ele exercer domínio sobre os animais, né? Peixe, aves, animal que rasteja. Sim, ele estava falando, mas trazendo para o lado espiritual, nós vemos que o Senhor estava mandando ele dominar sobre 3 áreas, sobre o mar, sobre os ares, que é as aves do céu, onde elas atuam, e sobre animal que rasteja sobre a terra em si. Quando o Senhor fala sobre dominar sobre os mar, por causa do tempo não vai dar para ler os versículos, mas em Marcos capítulo 5, logo ali nós vemos uma experiência que o Senhor Jesus teve com um geraseno. Um jovem que estava, Marcos capítulo 5, a cura de um endemoniado geraseno. Ele estava possesso de uma legião de demônios e o Senhor se aproximou dele, Marcos 5, do versículo 1 até o 14. O Senhor se aproximou dele e expulsou todos os demônios que estavam no corpo daquele rapaz. E o versículo 13 fala que Jesus, então, permitiu que os demônios saíssem, os espíritos imundos saíssem do jovem, daquele homem, e esses espíritos entraram em alguns porcos, uma manada de porcos que estava por ali, e ele era cerca de 2.000, e eles desceram e precipitado, lançaram-se num despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Esse jovem estava com uma legião de demônios em seu corpo. E quando o Senhor expulsou, eles entraram nos porcos e os porcos desceram o desfiladeiro abaixo e lançaram no mar. Por quê? Porque o mar, a palavra nos mostra, que é a morada dos demônios. Então eles voltaram para a sua casa. Então quando
o Senhor diz para o casal dominar, uma função deles é dominar sobre os peixes do mar, o Senhor está dizendo para eles dominar sobre os demônios. Em Mateus, no capítulo 13, nós temos a parábola do semeador, aonde no versículo 4 diz que esse semeador, ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. E no versículo 19 do mesmo capítulo, o Senhor, na explicação da parábola, diz que todos que ouvem a parábola do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quem é que arrebata essa semente que foi semeada à beira do caminho? O maligno. E no versículo 4 fala que quem comeu a semente que estava à beira do caminho são as aves. Então, essas aves não são anjos vindo do céu, são mensageiros de Satanás, é da parte do maligno, são espíritos que atuam nas potestades do ar. Então, quando o Senhor fala para o casal dominar também sobre as aves do céu, o Senhor está dizendo para ele dominar sobre os ares, ou seja, dominar sobre os espíritos malignos que atuam nessa região, nas regiões celestes, nos ares. E em Apocalipse, esse é conhecido de todos nós, esse versículo, Apocalipse capítulo 20, versículo 2 diz que o Senhor segurou o dragão, a antiga serpente que é Satanás, o diabo, e prendeu por 1000 anos. Então esse versículo mostra de uma forma bastante clara que a serpente, a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. O Senhor fala para o casal dominar a terra nessas 3 áreas: mar, céu, nos ares, e sobre os animais que rastejam. Ou seja, dominar sobre os demônios, exercer domínio sobre os espíritos malignos e exercer domínio sobre Satanás. É por isso que em Lucas, no capítulo 10, o Senhor envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, para ter uma experiência de anunciar o Evangelho, e eles, no retorno, 70 deles, quando retornaram cheios de alegria no seu regresso, a partir do versículo 17 até o 20, eles voltaram cheios de alegria, porque quando eles pregavam o Evangelho e usavam o nome, pregavam em nome do Senhor Jesus, eles disseram que todos obedeciam, e o Senhor então respondeu para eles, no versículo 20, não obstante alegrai-vos, porque os espíritos vos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A experiência que eles tiveram é que eles pregavam o Evangelho, usavam o nome do Senhor, e os espíritos malignos obedeciam. Eles estavam exercendo o que o Senhor tinha dito para o casal aqui, exercer domínio, autoridade. No versículo 19, o Senhor fala que deu autoridade a todos aqueles que têm a vida dele para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causaria dano. Então, a autoridade que o Senhor nos deu e está hoje no nosso espírito, porque é onde Deus habita, é para pisar em serpentes. O que é serpentes? Acabei de ler o versículo aqui. Satanás, o inimigo, e escorpiões, espírito malignos, demônios. Então, o Senhor nos deu essa autoridade. Precisamos tomar posse dessa palavra. Então, o inimigo de Deus sabe que o Senhor instituiu o casamento e que a vontade de Deus é que o casal sirva na igreja, sirva o Senhor, porque o casal é testemunho. O Senhor precisa de pessoas que dê testemunho. Não é pelo muito falar, pelo estudo bíblico, pelo conhecimento da palavra, é que vai atrair pessoas ao Senhor. O reino do Senhor se expande na terra, alcança outras pessoas por meio do testemunho. João, o apóstolo João, teve tal experiência. Por isso que no Evangelho de João há o registro que diz que João, ele dava testemunho daquilo que ele tinha visto e ouvido. E na sua primeira epístola, quando ele escreve, ele já inicia dizendo isso, que ele dava testemunho daquilo que nós temos visto, ouvido, apalpado com a própria mão, ou seja, aquilo que nós temos tido experiência na nossa vida. João diz, disso damos testemunho. Então, as pessoas são atraídas pelo Senhor através do testemunho que damos.
Resumindo, o Senhor só alcançará outras pessoas pelo testemunho que o Senhor vai estar agindo no meu viver, na minha vida. E o casal é importantíssimo, porque é testemunho para o Senhor. 2 são testemunhas, sempre 2. Uma pessoa só não é testemunha. É algo para se duvidar, né? Algo para o testemunho de um só é questionável, vamos dizer assim, mas o testemunho de 2 pessoas, aí sim tem aceitação, porque são 2. Então o Senhor precisa do casal na igreja para dar testemunho, para servir o Senhor os chamou para isso, abençoou. Por isso é que o inimigo de Deus ataca tanto os casais, ataca tanto o casamento, porque ele quer enfraquecer. E enfraquecendo o casal, ele enfraquece e destrói toda a família. E a família é a base da igreja também. Ele traz um problema geral para o corpo de Cristo. Por isso que em Êxodo capítulo 10, quando o Senhor, através de Moisés, está negociando com Faraó, que é uma figura de Satanás, figura do inimigo de Deus, para libertar o povo de Israel da escravidão que eles tinham ali no Egito, uma das estratégias que Satanás utilizou para segurar esse povo ali no Egito como prisioneiros, como escravos, ele usou 5 estratégias. Uma delas, que é a quarta, foi separar as famílias. Está em Êxodo capítulo 10, do versículo 8 ao 11. Quando o Senhor falou para que todos devessem sair do Egito, no versículo 9, os jovens, os velhos, filhos, filhas, com rebanhos, gados, todos deveriam sair juntos, ou seja, a família completa, unida com os seus bens, e servir o Senhor. Satanás fez uma proposta na pessoa de Faraó: seja o Senhor convosco, caso vos deixe ir. E as crianças: vede, porém, vocês têm de más intenções comigo. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, porque é o que me pediste. E expulsaram da presença de Faraó. Faraó tentou segurar eles ali na escravidão do Egito e desejou que eles fossem servir apenas os homens, ou seja, separar as famílias. Vai servir os homens, ficam o casal, fica as crianças, fica as mulheres com as crianças, serve só os homens, só os maridos. É isso que ele quer fazer às vezes na igreja, separar. O marido tem encargo, vai servir. A esposa tem encargo, vai servir, segura o marido em casa. Às vezes o marido tem encargo, vai servir, vai ler a palavra, vai desfrutar, segura a esposa em casa. Temos que servir juntos, né? Servir junto, porque essa é a vontade do Senhor. Por isso em Gálatas, quando o Senhor fala da luta espiritual, no capítulo 6, ele fala no versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, ou seja, nos ares. Por isso, nós temos que resistir e usar as armas espirituais. E para encerrar, nós ouvimos muito, esses dias eu ouvi a irmã Sueli, na reunião nossa lá aos domingos, a irmã falando de casamento, ela usou uma frase assim que eu achei muito interessante. Ela falou que casamento é matar um leão por dia. Essa frase nós usamos muito no mundo, né? Devemos matar um leão por dia. Essa frase significa que tem que vencer uma batalha todos os dias. Todos os dias nós temos uma batalha para vencer. Aí eu me lembrei do versículo aqui que Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 8 e 9, ele fala: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então, esse leão é o diabo, Satanás. Matar um leão por dia no casamento é resistir a Satanás todos os dias. É o que diz o versículo 9. Resistindo-lhes firmes na fé, certo de que sofrimento iguais ao vosso estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, é um sofrimento que nós temos no casamento, que toda a nossa irmandade no mundo todo está passando também. Que sofrimento é esse? Sofrimento incomum, que todos passam. Então, o sofrimento que Pedro está dizendo aqui, que toda a irmandade passa, não é às vezes o sofrimento que eu ou você está passando aí, no seu casamento, ou no seu trabalho, na sua vida pessoal. Se é enfermidade, se é falta de dinheiro, se é problema conjugal. Porque não são todos os irmãos que têm o mesmo problema que você tem. O sofrimento que ele está falando que todos passam é algo incomum. É o sofrimento de relacionamento na alma, que no início eu estava me reportando. É o sofrimento de negar a si mesmo,
de negar a si, depender do Senhor para andar na presença de Deus e ter o casamento abençoado e exercer esse domínio, esse poder e autoridade que o Senhor nos deu como casal. O casal deve estar junto, orando junto. Por isso que Satanás sabe disso e tenta separar os casais de todas as formas. Tem muito mais aqui a compartilhar, muito mais desfrute na palavra, os versículos seguintes, mas o meu tempo terminou. É por isso que com essa palavra que o Senhor nos deu aqui, nós vamos hoje, na minha casa, logo mais, daqui uma meia hora em seguida, fazer uma reunião de casais. Hoje nós vamos desfrutar exatamente sobre esse tema aqui, com um pouco mais de tempo para aprofundarmos nesses versículos. Ali está o irmão José com a dona Maria, o Marcos e a Valéria, eu e a minha esposa, a Cláudia, que eu a tanto amo, mando aí um abraço e um beijo para ela, que nós possamos ser servos úteis nas mãos do Senhor, de acordo com essa palavra. Também vai estar ali a Sueli com o seu noivo, Lula, e demais irmãos que o Senhor permitir trazer. Nós vamos estar numa comunhão logo mais em casa, desfrutando, orando, em cima dessa palavra que compartilhamos aqui. Que o Senhor possa abençoar todos esses que ao ouviram essa palavra trazer luz, revelação e edificação. Jesus é o Senhor.